Senhor, me mostra o que eu ainda não consigo entender. Se essa frase já brotou do seu coração, em um momento de angústia, em uma noite de insônia ou em meio a lágrimas silenciosas, saiba que você não está sozinho. Essa é, talvez, a oração mais honesta e universal da nossa jornada da fé. É o clamor da alma humana que, do fundo do seu vale de incertezas, tenta enxergar o topo da montanha da soberania e dos planos de Deus. Você olha para a sua vida e vê que as peças não se encaixam. A porta que se fechou e te deixou sem chão. A doença que chegou sem aviso. O relacionamento que terminou e deixou um vazio em seu coração. A promoção que não veio, apesar de todo o seu esforço e dedicação. Você ora, você busca, você confia, mas o silêncio parece ser a única resposta. E a pergunta se repete em sua mente. Por que, Deus? O que o Senhor está fazendo com minha vida? Qual a lição que eu ainda não consigo entender? Essa dor da incompreensão é uma das mais profundas e solitárias que existem. Por fora, você continua sua rotina, sorri, trabalha, cumpre suas obrigações. Mas por dentro, um turbilhão de dúvidas ameaça afogar a sua fé. Você se sente como se estivesse tentando montar um quebra-cabeça de 1000 peças no escuro, com a sensação de que a peça central e mais importante está faltando. Se você também se sente assim, esta mensagem é um abraço de Deus para a sua alma. Ela não é uma fórmula mágica que vai responder a todos os seus porquês, mas ela é um convite para mudar a sua perspectiva hoje. Entenda que a sua falta de capacidade de entender tudo o que acontece ao seu redor não é um sinal de falta de fé, mas a condição essencial para que a verdadeira fé floresça, cresça e continue ganhando força. E se o que você chama de confusão for, na verdade, o cenário perfeito que Deus está usando para te ensinar a confiar nele de uma forma que você nunca confiou antes? Nesta jornada, vamos mergulhar nas verdades bíblicas que nos ensinam a navegar pelo vale das incertezas. Vamos aprender a descansar na soberania de Deus, a encontrar propósito mesmo em meio à dor, e a entender que a nossa visão limitada é muitas vezes a maior ferramenta que Deus usa para manifestar o seu poder ilimitado. Fique comigo, pois vamos descobrir juntos que a paz não está em entender tudo, mas em confiar naquele que tem o controle de todas as coisas. E como um primeiro passo de entrega, já se inscreva no canal Mindset Cristão, deixe seu like para que esta mensagem de esperança alcance outros corações aflitos e declare nos comentários: Senhor, mesmo sem entender, eu escolho confiar em Ti. Capítulo 1. A perspectiva do chão e a visão do trono. A nossa maior fonte de angústia nasce de uma premissa fundamental. Nós tentamos entender os planos perfeitos de Deus a partir da nossa perspectiva humana e limitada. É como se uma formiga, rastejando no chão de uma imensa catedral, tentasse compreender a grandiosidade da arquitetura, a beleza dos vitrais e o propósito da acústica, olhando apenas para o grão de poeira à sua frente. É impossível. Nós somos a formiga. Nossa vida, nossos problemas, nossas dores do dia a dia são o grão de poeira. Deus, por outro lado, é o arquiteto que vê a catedral inteira, do alicerce à torre mais alta, de uma perspectiva que está completamente fora do nosso alcance. A Bíblia nos lembra dessa verdade de forma poética e poderosa em Isaías 55, 8, 9. Pois os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Essa passagem não é para nos desanimar, mas para nos libertar. Ela nos liberta da obrigação de ter que entender tudo. Você não precisa entender, você só precisa confiar. A paz não vem da compreensão, mas da rendição, da entrega absoluta.
Pense na história de José. Se olharmos para a vida dele a partir da perspectiva do chão, ela é uma sucessão de tragédias e injustiças. Vendido como escravo pelos seus próprios irmãos, acusado injustamente de assédio e jogado em uma prisão, esquecido na cadeia por alguém que ele ajudou. Do ponto de vista humano, a vida de José era um caos sem sentido, uma prova de que Deus o havia abandonado. Ele tinha todos os motivos para clamar: Senhor, mostra-me o que eu não consigo entender. Mas anos depois, do alto do seu propósito cumprido, como governador do Egito, José olha para trás e declara uma das frases mais reveladoras de toda a Bíblia aos seus irmãos: Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Gênesis 50:20. O que mudou? A perspectiva. José finalmente saiu do chão da sua dor e subiu ao trono do propósito de Deus. Ele pôde ver a catedral inteira. Ele entendeu que cada peça do quebra-cabeça, a traição, a escravidão, a prisão, era essencial para colocá-lo na posição exata onde ele precisava estar para cumprir o plano de Deus. Sua vida hoje pode parecer um emaranhado de fios soltos. Você só consegue ver o avesso do bordado. Mas Deus, o mestre artesão, está do outro lado, tecendo uma obra de arte perfeita. Cada fio escuro de dor, cada nó de dificuldade está sendo usado por Ele para criar um desenho que, no final, será para a sua glória e para o seu bem. O primeiro passo para encontrar paz na incerteza é, portanto, aceitar humildemente a nossa perspectiva de formiga. É parar de exigir de Deus explicações que nossa mente limitada não conseguiria compreender ainda. É trocar a oração ansiosa de Deus, por favor me explica, pela oração confiante de Deus, por favor me sustenta. Mesmo sem entender, me ajuda a continuar crendo que o Senhor está no controle. Essa mudança de oração é o início da expansão da sua consciência e do seu estado de paz interior. Capítulo 2. O propósito oculto na dor e a sabedoria do processo. Uma vez que aceitamos nossa visão limitada, a próxima pergunta que surge é: mas por que os caminhos de Deus muitas vezes envolvem dor, silêncio e processos tão longos? A resposta está em um princípio que nossa cultura de resultados imediatos odeia, mas que o reino de Deus valoriza acima de tudo: o processo, a sua jornada até seu propósito. Deus está infinitamente mais interessado em quem você está se tornando do que na rapidez com que você alcança seus objetivos. Ele não tem pressa. Ele é eterno. Para ele, o processo de te moldar, de forjar seu caráter e de aprofundar sua fé é muitas vezes mais importante do que o destino final que você tanto almeja chegar. É por isso que a Bíblia está repleta de histórias de longas esperas e processos dolorosos. Abraão esperou 25 anos pela promessa de um filho. Nesse tempo, Deus não estava atrasado. Ele estava transformando um homem idólatra no pai da fé. Moisés passou 40 anos no deserto aprendendo a ser pastor de ovelhas antes de poder se tornar pastor de uma nação inteira. Deus estava quebrando seu orgulho e o ensinando a depender e confiar totalmente nele. Davi foi ungido rei ainda jovem, mas passou anos fugindo como um criminoso, se escondendo em cavernas. Deus estava forjando o coração de um rei, segundo o seu próprio coração, um homem que soubesse o que era ser humilhado antes de ser exaltado. Em cada uma dessas histórias, o problema não era o obstáculo para o propósito. O problema era o próprio propósito. A espera, o deserto, a perseguição eram a universidade de Deus, o curso onde o caráter deles estava sendo forjado. O apóstolo Paulo, que sofreu naufrágios, prisões, apedrejamentos e perseguições, entendeu isso melhor do que ninguém.
Em Romanos 5, 3, 4, ele nos dá a escada do crescimento espiritual. Nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança produz um caráter aprovado, e o caráter aprovado reforça a esperança. Observe a progressão. A dificuldade, ou seja, a tribulação, não é o fim, é o começo. Ela é a matéria-prima que Deus usa para produzir em nós a capacidade de continuar, o que nesse caso seria nossa perseverança. A perseverança, por sua vez, molda quem nós somos, caráter aprovado. E um caráter provado por Deus resulta em uma esperança inabalável, uma fé que não se baseia mais em circunstâncias, mas sim na certeza de quem Deus é e dos planos que Ele tem para nós. Talvez o que você não consegue entender hoje seja exatamente o processo que Deus está usando para te levar ao seu próximo nível de maturidade. Essa dificuldade financeira está te ensinando a depender da provisão dele e não do seu próprio braço. Esse silêncio no seu relacionamento está forçando vocês a desenvolverem uma comunicação mais profunda. Essa porta que se fechou está te redirecionando para um caminho muito melhor, que você ainda não consegue ver. O psiquiatra Viktor Frankl, sobrevivente do Holocausto e autor do livro Em Busca de Sentido, desenvolveu uma teoria chamada logoterapia. Sua premissa central é que a principal força motivadora do ser humano é encontrar um sentido para sua vida. Ele descobriu, nos campos de concentração, que aqueles que conseguiam sobreviver não eram necessariamente os mais fortes fisicamente, mas aqueles que encontravam um propósito em seu sofrimento, seja a esperança de reencontrar um ente querido ou a decisão de ajudar um companheiro de prisão. Como cristãos, temos o maior de todos os propósitos em meio à dor: nos tornarmos mais parecidos com Jesus. Cada desafio é uma oportunidade de manifestar o fruto do Espírito Santo: amor em meio ao ódio, alegria em meio à tristeza, paz em meio à ansiedade, paciência em meio à espera. Portanto, quando você orar, Senhor, me mostra o que eu não entendo, tente adicionar. E me mostra o que o Senhor quer me ensinar através disso. Me mostra como o meu caráter está sendo forjado neste processo. Ao fazer isso, você para de ver a dificuldade como um castigo e começa a vê-la como uma ferramenta nas mãos do oleiro. Capítulo 3. A soberania de Deus. Aceitar nossa perspectiva limitada e entender o valor do processo são passos fundamentais. Mas o que ancora nossa alma em meio à tempestade da incerteza é a verdade inabalável da soberania de Deus. Soberania significa que Ele está no controle absoluto de todas as coisas. Nada acontece em sua criação, nem a queda de uma folha, nem a ascensão de um império, nem a dor no seu coração, sem a sua permissão ou o seu decreto. Essa verdade pode ser difícil de engolir, especialmente quando estamos passando por um período de sofrimento. Nossa mente lógica protesta: se Deus é bom e está no controle de tudo, por que Ele permite que coisas ruins aconteçam? Essa é a pergunta que ecoa desde o livro de Jó até os tempos atuais. E a resposta de Deus a Jó não foi uma explicação lógica, mas uma demonstração de sua majestade e poder. Deus, essencialmente, disse a Jó: você não tem a capacidade de entender os meus caminhos, mas você pode confiar no meu caráter. A soberania de Deus não significa que Ele causa o mal, mas que Ele é tão poderoso que pode usar até mesmo o mal que os homens planejam e transformá-lo em bem, como vimos na história de José. Significa que não existe acaso, sorte ou azar na vida de um filho de Deus. Tudo, absolutamente tudo, está sendo orquestrado por Ele para cumprir seus propósitos. O autor de Provérbios captura essa tensão entre a nossa vontade e a soberania de Deus de forma brilhante. Em seu coração, o homem planeja o seu caminho, mas o Senhor determina os seus passos.
Provérbios 16, 9. Nós fazemos nossos planos, traçamos nossas metas, mas a direção final, o resultado, pertence a Deus. E isso, em vez de ser assustador, é a nossa maior fonte de paz interior. Por quê? Porque tira de nossos ombros o peso insuportável de ter que controlar tudo. A ansiedade que te consome nasce da ilusão de que você está no controle. Você se preocupa porque acha que, se não fizer a coisa certa, na hora certa, tudo vai desmoronar. Mas a verdade da soberania de Deus te diz: não se preocupe, descanse. O universo não depende de você. Eu estou no comando. É por isso que a paz que a Bíblia promete é uma paz que excede todo o entendimento. Filipenses 4, 7. Não é uma paz que vem porque você entendeu o plano. É uma paz que vem apesar de você não entender. É uma paz sobrenatural que invade seu coração quando você finalmente para de lutar e se rende ao controle daquele que te ama mais do que você mesmo. Os filósofos estoicos tinham um conceito chamado amor fati, que significa amor ao destino. Eles acreditavam que a paz interior vinha de aceitar e até amar tudo o que acontece, bom ou ruim, como parte de uma ordem universal. Para o cristão, isso é elevado a um nível infinitamente superior. Nós não amamos o destino impessoal. Nós amamos e confiamos no nosso Pai Celestial, que é pessoal, bom e que está ativamente trabalhando todas as coisas para o nosso bem. Romanos 8, 28. Viver na paz da soberania de Deus é aprender a orar como Jesus orou no Getsemane. Pai, se queres, afasta de mim este cálice, contudo, não se faça a minha vontade, mas a tua. É reconhecer a dor, expressar o desejo, mas no final, submeter tudo à vontade soberana e perfeita dele. Quando você vive assim, a pergunta, o que eu não estou conseguindo entender, perde a sua força angustiante. Ela deixa de ser um grito de desespero e se torna um sussurro de confiança. Eu não entendo, Senhor, e tudo bem, porque eu não preciso entender. Eu só preciso confiar que o Senhor entende, e isso me basta. Capítulo 4. Como confiar em meio à espera. Confiar na soberania de Deus, e no processo não significa de forma alguma passividade. A fé bíblica nunca é uma espera preguiçosa, é uma confiança ativa. É continuar fazendo a sua parte, com excelência e diligência, enquanto descansa no fato de que o resultado pertence a Deus. Muitas pessoas confundem entregar a Deus com desistir ou deixar de agir. Elas oram por um emprego, mas não enviam currículos. Oram por cura, mas não adotam hábitos saudáveis. Oram por sabedoria, mas não abrem a Bíblia. Isso não é fé, é negligência. A fé que agrada a Deus é aquela que age de acordo com o que se crê. É a fé de Noé, que passou 120 anos construindo uma arca para uma chuva que nunca tinha visto. Ele orava, mas também continuava a trabalhar. Ou no caso da fé de Neemias, que ao reconstruir os muros de Jerusalém, orava a Deus com uma mão e segurava a espada com a outra. Então, o que significa confiar ativamente, quando você não entende o que Deus está fazendo? Foque no próximo passo, não na escada inteira. A ansiedade vem de tentar enxergar o topo da escada. A paz vem de focar em dar o próximo passo com a clareza e confiança que Deus já iluminou para você. Você não entende o plano de carreira para os próximos 10 anos? Tudo bem. Pense, o que Deus te chamou para fazer com excelência hoje no seu trabalho atual. Faça isso como para o Senhor. Você não sabe se vai se casar? Tudo bem. Como você pode ser um filho, um amigo ou um profissional melhor hoje? Foque nisso. A fidelidade no pouco é o que te qualifica para receber o muito de Deus. Continue semeando, mesmo sem ver a chuva. A agricultura é uma das melhores metáforas para o desenvolvimento da fé. O agricultor não controla o sol,
a chuva ou o crescimento da semente, mas ele controla o ato de arar a terra, semear e cuidar da plantação. Ele faz a parte dele e confia que Deus também fará a sua. Logo, continue semeando. Semeie atos de bondade, semeie tempo de oração, semeie estudo, semeie serviço. Não se preocupe com a colheita. Apenas seja fiel e disciplinado na semeadura, pois aquele que sai chorando enquanto lança a semente voltará com cantos de alegria, trazendo os seus feixes. Salmo 126, 6. Louve em meio à incerteza. A gratidão e o louvor são as armas mais poderosas contra a dúvida e a ansiedade. Quando você louva a Deus, você tira os olhos do tamanho do seu problema e os coloca no tamanho do seu Deus. Você para de focar no que não entende e começa a celebrar o que você já sabe sobre Ele. Que Ele é bom, fiel, poderoso e está no controle. Lembre-se de Paulo e Silas na prisão. Atos 16. Em vez de reclamar da injustiça, eles começaram a orar e a cantar hinos. O louvor deles abalou as estruturas da prisão e trouxe libertação. O seu louvor hoje também possui a força para abalar as estruturas da sua ansiedade. Busque sabedoria, não apenas respostas. Em vez de pedir apenas, Deus, me dê a resposta, peça, Deus, me dê sabedoria. Tiago 1,5 nos promete. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente de boa vontade, e lhe será concedida. A sabedoria é a capacidade de agir corretamente, mesmo sem ter todas as respostas. É o discernimento para tomar a melhor decisão com as informações que você tem hoje, confiando que Deus guiará o amanhã. Viver uma fé ativa é a cura para a paralisia da análise. É entender que sua responsabilidade não é decifrar o mapa inteiro, mas apenas caminhar fielmente pela porção da estrada que Deus iluminou para você hoje. Conclusão: a beleza do não entendimento. Ao final desta jornada, talvez a maior revelação seja esta: a beleza da nossa caminhada com Deus não está em entender tudo, mas em ser amado e guiado por aquele que entende. A nossa maior paz não vem de ter todas as respostas, mas de pertencer àquele que é a resposta. O clamor, Senhor, me mostra o que eu ainda não consigo entender, nunca deixará de existir em nossos corações, pois somos finitos diante de um Deus infinito. Ele se transforma em Senhor. Que privilégio é não entender tudo, pois isso me força a depender mais de Ti. Que bom que os teus caminhos são mais altos, pois isso me garante que o meu futuro está em mãos melhores que as minhas. Se você se sente no meio de um processo que ainda não faz sentido, se a dor da incerteza tem pesado em seus ombros, receba esta palavra como um bálsamo. Você não está sozinho. Você não está esquecido. Você está exatamente onde Deus quer que você esteja. Ou seja, no centro de um processo de transformação que está forjando em você um caráter inabalável e uma fé que move montanhas. Pare de lutar, tentando entender tudo. Comece a praticar a entrega. Troque a ansiedade pela adoração. Troque a preocupação pela confiança ativa. Faça a sua parte hoje com excelência e entregue o resultado nas mãos soberanas do nosso Senhor. E que a sua oração final, ao encerrar esta mensagem, seja uma declaração de rendição e fé. Senhor, eu abro mão da minha necessidade de entender os teus caminhos e abraço o teu processo. Eu confio na tua soberania. Eu escolho descansar em teu amor, sabendo que o Senhor está tecendo a minha história, mesmo que eu não compreenda. Ensina-me a confiar em Ti, não apesar da minha falta de entendimento, mas por causa dela. Se esta mensagem trouxe paz ao seu coração, se inscreva no canal Mindset Cristão, curta esta mensagem e compartilhe com alguém que também precisa parar de lutar e começar a confiar. Sele sua decisão deixando um comentário declarando sua fé. Eu não entendo, mas eu confio em Ti, Senhor. Amém.